Começa agora o SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão. Meu nome é Fernanda, eu sou uma mulher branca de cabelo castanho, estou usando o cabelo preso, num coque com um laço, e estou com uma camiseta preta. Em 2025, nós celebramos 2 passos muito importantes na gestão documental da cidade de São Paulo. O uso do sistema SEI, o nosso sistema eletrônico de informações, e os 2 anos da modernização do nosso diário oficial aqui da cidade de São Paulo. E para falar um pouco sobre essa modernização, estão aqui conosco os 2 servidores do Arquip, nosso Arquivo Público Municipal, ou o Arquivo Público Paulo Roberto Dutra, o Ângelo Antônio Tiburcio Mota, que é responsável pelo editorial do Diário Oficial da cidade, e o Lucas André Carvalho, responsável pelo gerenciamento do Núcleo de Publicações Oficiais do Arquivo Público Municipal. Sejam bem-vindos, meninos! Estamos celebrando 2 anos do Diário Oficial, do novo Diário Oficial, e sem dúvida ele trouxe vários avanços tecnológicos para a cidade, para a gestão documental, mas para começar no nosso bate-papo, eu gostaria de pedir que vocês nos contassem um pouco sobre como foi esse processo de modernização do Diário, quais as principais mudanças e quais foram os principais objetivos dessa transformação. Oi, Fernanda. Oi, ouvintes. Eu sou o Ângelo. Eu sou um homem branco com cabelos grisalhos, já estão bem brancos, e caindo, careca. Já estou ficando careca. Eu uso óculos, estou usando um óculos verde, uma camiseta branca, com uma camisa branca por cima e uma calça verde. E hoje a gente está aqui para falar da modernização do Diário Oficial. Há 2 anos a gente se propôs a realizar a modernização do Diário Oficial. O Diário Oficial, ele sempre foi um jornal tabloide, né, que a gente chama de tabloide no jornalismo, que é aquele formato quadrado, chapado, de formato de jornal grande mesmo. E a gente se propôs a realizar a modernização desse jornal, que foi trazer o jornal para dentro do SEI, realizar as publicações dentro do SEI, para reforçar a transparência, né? A gente não criou a transparência do jornal. O jornal ele sempre foi focado na transparência. Ele é feito para o cidadão. Então o que a gente queria era reforçar essa transparência e levar o jornal a quem realmente é de interesse. Porque muitas vezes, como cidadão, eu até antes de eu trabalhar na prefeitura, como cidadão, eu não entendia que o jornal era para mim. Porque o jornal ele é feito de atos oficiais e muitas vezes esses atos eles são maçantes, né? Eles são focados na administração pública. Mas o jornal ele é feito para o cidadão. Ele afeta o dia a dia do cidadão. Ele traz as informações que vão mostrar para o cidadão o que está acontecendo dentro da cidade e o que esses atos que são decididos dentro da administração pública afetam ele no dia a dia. Então, nosso objetivo era mostrar para esse cidadão que o jornal é feito para ele. Então, a gente precisava modernizar esse jornal, a gente precisava trazer esse jornal para a web, para os celulares. A gente ainda vai falar um pouco disso mais para frente, dos novos formatos que a gente tem, que a gente ainda propõe trazer para o jornal. Mas o principal objetivo era reforçar a transparência e trazer acessibilidade do jornal. A principal ferramenta dessa modernização é a acessibilidade, porque você não pode travar essas informações em um formato engessado, em um formato que não existe mais. A gente não tem mais o jornal impresso. Então, se a gente não tem mais o jornal impresso, por que a gente vai replicar esse jornal impresso numa tela de computador? Se a gente vai acessar o jornal pelo computador, se a gente vai acessar o jornal pelo celular, e mais pra frente a gente conta, se a gente vai acessar o jornal pelo Kindle, a gente pode acessar o jornal até pelo Kindle, por que a gente vai trazer esse formato antigo, né? Por que a gente vai deixar o jornal nesse formato... É arcaico, né? Por mais que seja uma coisa que a gente estava usando há 3, 4 anos atrás, a tecnologia ela vai muito mais rápida do que muitas vezes a nossa cabeça consegue entender. Então a gente tem que
levar essas tecnologias para frente. E esse projeto de modernização do jornal, ele aconteceu há 2 anos, mas ele deu um salto de 10, 20 anos no jornal, porque a tecnologia ela é assim, hoje você tem uma coisa, amanhã, literalmente, no dia seguinte, você já tem uma coisa diferente e você tem que levar o que você faz para quem consome nesse formato diferente. Um dos pontos, o Ângelo falou super bem, mas tem uma questão também que a gente ouviu muito as pessoas, muito quem consulta o Diário Oficial, quem consome o Diário Oficial. Então, nesse processo de modernização que a gente passou, houveram muitos contatos, nós ouvimos muito as pessoas, as secretarias, quem publica, quem consome, quem apenas consome, quem faz as duas coisas, né? Que, como a gente falou, a gente chegou num ponto que a gente trabalha com o Diário Oficial, mas também a gente precisa saber de informações que estão no Diário Oficial. Você falou de todo esse processo, dessa modernização, que vocês ouviram as pessoas, mas a gente imagina que existiam dificuldades na versão antiga. Então, quais foram as principais vantagens que a nova plataforma que ela trouxe? Quais as principais dificuldades que foram resolvidas? Nós trabalhávamos com algumas plataformas que eram burocráticas e pouco responsivas. Então, a gente tinha burocracia para cadastros de usuários que iam fazer as publicações, a gente tinha baixa responsividade do próprio jornal, como eu citei, no site você acessava e acessava ele em formato de tabloide. Então, por mais que você tivesse uma busca no site, você tinha que ler toda a informação, às vezes ele encontrava a página em que estava publicado, mas não trazia o texto que você consultou em uma outra cor para você achar exatamente o que você estava pesquisando. E tá na página 20. Mas a página 20 é uma página gigantesca com 4 colunas e milhares de caracteres, então você tem que ler tudo. Trazer o jornal para o SEI facilitou essa responsabilidade. Essa palavra é difícil. Trazer o jornal para o SEI facilitou a responsividade tanto de quem publica quanto de quem consome o jornal. Então hoje você tem a publicação pelo SEI, que a gente chama de Publique com um clique, que você entra no SEI, encontra o seu documento e você tem um botão de publicação, desde que ele esteja nos padrões de publicação, né? Nós temos todos um procedimento para que o documento possa ser publicado. Então, se ele seguir todos aqueles padrões, vai ter um botão de publicação dentro daquele documento, você clica naquele botão, confirma a data e você publicou. Então, é o Publique com um clique. E além da facilidade de publicar com essa rapidez, você tem a facilidade de qualquer usuário do SEI é um publicador em potencial. Mas aí, nesse caso, qualquer pessoa que tem acesso ao SEI consegue publicar? Não, qualquer usuário do SEI é um publicador em potencial. Então você tem que estar cadastrado para ser um publicador, nós temos o perfil de publicador, mas a partir do momento que você é um usuário do SEI, você pode ter um perfil de publicador, desde que a sua chefia, a sua diretoria determine que você vai fazer as publicações. Então, facilita que você não precisa fazer um cadastro extra, você não precisa do seu CPF, você não precisa pedir um certificado digital, como a gente tinha que fazer antes. Então, se você tem acesso ao SEI, a unidade decidiu, você vai ser um publicador. A gente só libera uma chavinha e você passa a ser um publicador. Então, isso facilita o cadastro dos publicadores, né? Então você já tem acesso ao SEI, você já pode publicar, e facilita também a transparência dos documentos. Então o documento, assim como qualquer usuário é um publicador em potencial, qualquer documento pode ser potencialmente publicado. Então, a partir do momento que o documento está ali no SEI, ele já está cadastrado, se ele estiver nos parâmetros de publicação, ele pode ser publicado. Então, a gente trouxe essa facilidade de desburocratizar a forma de publicar e a gente volta na transparência, que o foco é sempre a transparência. Então, a partir do momento que o documento está ali, se ele está público e pode ser publicizado, ele será publicizado da forma como ele está. Mas aí a Arquip faz esse filtro para decidir o que é publicável ou não? O que é publicável, não. O que é publicável está dentro dos parâmetros legais. Então a gente tem as leis, decretos e portarias que determinam que um documento pode ser publicado. Isso vai de cada secretaria.
né? Eu tenho um documento aqui de uma secretaria específica, ele é regido por uma lei que determina que ele precisa ser publicado. Então, a gente libera esse documento como publicável. A gente faz o filtro de quem pode publicar. Então, a partir do momento que o seu chefe, o seu coordenador decidiu que você vai ser um publicador, a gente libera esse acesso. Mas esses filtros, essas determinações do que vai ser publicado e quem vai publicar, cada secretaria determina o seu e a gente faz o controle disso através do sistema SEI. Isso, mas a gente vai fazer um curso, capacitar essas pessoas, e aí vem por que o documento X é publicado e o outro não. Tem todas as legislações que embasam essa autorização de publicação ou não de um documento. Então tem todo um estudo por trás, a gente acaba meio que fazendo uma organização de tudo isso. Um passarinho me contou que o nosso DOC, nosso Diário Oficial da Cidade, ele também entrega uma experiência personalizada para cada um que o acessa, não é verdade? Sim. A gente tem o clipping. Antes a gente tinha o clipping de um formato um pouco diferente, que a gente tinha funcionários que eram o trabalho deles como um todo era ler o jornal físico, recortar coisas de interesse do jornal e guardar isso em pastas que eram digitalizadas e enviadas por e-mail, por malote para as unidades que eram de interesse. Quando o jornal foi para o formato digital, antes da modernização mesmo, o formato digital que a gente tem no site, mesmo que seja o tabloide replicado no site, as pessoas faziam recortes virtuais desse jornal e começavam a enviar por e-mail. O problema desse formato é que o clipping, nesse formato, ele não é o seu interesse. Ele é o interesse de quem leu o jornal por você e decidiu que aquelas informações seriam pertinentes para a sua secretaria, para a sua unidade. Nessa aba do clipping, você vai colocar o seu e-mail e o seu celular. O celular é opcional, o e-mail é obrigatório, né? Porque você tem que receber isso em algum formato. E aí você vai escolher os assuntos que são do seu interesse. Você vai escolher as secretarias que são do seu interesse, que você quer receber as informações, e assuntos, decretos, portarias, exonerações, que são do seu interesse. Você vai colocar as palavras-chave que você quer receber, e todo dia, quando houver uma publicação com aquele termo que você colocou lá, que é do seu interesse, você vai receber no seu e-mail um trecho daquela publicação e o link do documento para você acessar aquela publicação na íntegra. Então, essa é a experiência personalizada, é o clipping que você escolheu. Inclusive, a gente recebe muita notificação de pessoas, a gente acaba sendo muito contatado por pessoas que estão tentando buscar alguma informação específica de interesse delas no jornal. E aí o que acontece, a semana passada, retrasada, não lembro, eu acabei atendendo muitas pessoas com esse assunto, e eu sugeri de elas fazerem, se cadastrarem no clipping. Aí a gente acaba meio que invertendo a ordem das coisas, ao invés de a pessoa ir atrás do que ela tem interesse, ou é de interesse de alguém próximo, enfim, a própria informação chega para ela. Vocês também falaram bastante sobre o SEI, e hoje o Diário Oficial e o SEI, eles são integrados, correto? E aí a pergunta é, como esse novo formato de publicação, esse formato de acesso ao jornal, como ele mudou a forma como os usuários buscam as informações? Quando o usuário acessa o nosso jornal, ele está lá, pode ser pelo formato online, pelo formato PDF, ele vai ter um número do documento logo no começo do texto. Quando ele clica no documento, ele vê a íntegra do documento. Então, ele está vendo o documento dentro do SEI, mesmo que ele não tenha cadastro no SEI, mesmo que ele não tenha acesso ao SEI. Pode ser um cidadão comum do dia a dia que está lá acessando o documento. Quando ele clica, ele vê a íntegra do documento que foi publicado. Então, o jornal hoje, ele nada mais é do que um espelho do próprio SEI. Então antes você tinha que manusear a informação, você tinha que pegar um texto que vai ser publicado, passar para um formato de documento, passar para outro formato, e nesse meio do caminho você tinha toda a cadeia de custódia do documento, né? Que você modificou ele de alguma forma. Você não modificou o texto
mas você modificou a forma como ele é apresentado. Então você passava do Word para um TXT, que você passava para o site. Hoje não. Hoje o que você publica, o documento que você cria, você vê no Diário Oficial. Então essa integração das bases de dados, do SEI, do jornal, de tudo que é publicado, facilita, mais uma vez, na transparência. Né? Então, se você está vendo o próprio documento, se você está vendo o documento que foi publicado, você vê quem assinou, você tem um cardzinho lá de certificação desse documento, você sabe que você está vendo o documento original. Ele não foi modificado, ele não foi transposto para outro lugar. Então, por isso que a gente criou essa modernização do Diário Oficial, porque ele vai refletir o próprio SEI. Ele vai trazer o documento que foi criado diretamente para a pessoa. Obrigada, meninos, pelas respostas. Mas para a gente continuar o nosso bate-papo um pouquinho, a gente sabe que com essa modernização do sistema, do diário, também surgiu a necessidade de capacitação dos servidores, certo? E aí, por isso, a gente quer saber quais foram as principais estratégias adotadas para garantir que os usuários compreendessem e utilizassem, né, de forma eficaz as novas ferramentas. Foi um período bem interessante, como eu citei lá no começo, acho nas primeiras respostas, no início do nosso bate-papo. A gente ouviu muitas pessoas, a gente ouviu um pessoal sobre quais eram as dificuldades e, assim, a gente realizou, acredito que cerca de 20 workshops. Nós fizemos alguns workshops online, de forma online, 100% online. Houve se eu não me engano, que foi específico de um tema específico sobre parcerias com o terceiro setor, que a gente fez presencial, mas a maioria foram, acho que no caso foi a única, mas a gente fez 100% online e abordando tudo que envolvia Diário Oficial, desde como publicar, desde como buscar, o que significava cada item na tela. A gente foi meio que destrinchando toda a tela para quem, primeiro para quem publica, e depois para todo o usuário como um todo, o cidadão que tem interesse, né? O consulente ali do Diário Oficial. Então, a gente divulgou as lives via link, chegava por e-mail, e aí as unidades iam mandando para os funcionários e para os servidores dentro da própria unidade, e uma informando o outro que teria live. A gente fez, acredito que em um período de um mês e meio, foram live quase toda semana, tinha alguma live sobre alguma coisa do Diário Oficial, alguma novidade, alguma alteração. Então foi muito importante no início, porque a gente mudou a forma como era consumido o Diário Oficial e como era feito a publicação. Então a gente precisava mostrar para aquela pessoa que estava fazendo a publicação que a informação precisava sair do jeito correto para ser consumida também da forma correta. Houveram muitos acessos. A média de acesso às lives era de 300 a 500 pessoas, sei lá, 400 pessoas em média. Por live eram muitas pessoas. A gente abriu um canal lá, que foi o que eu comentei no início. A gente abriu um canal para as pessoas irem mandando as perguntas. Então eu explicava o item a item, a gente determinava, né, fazia o roteiro do que ia ser falado naquele dia. Eu explicava como tudo funcionava, e no final eu abria para perguntas para quem estivesse ali naquela live fazer as perguntas. Muitos traziam algumas questões muito individuais, outros eram questões que abrangia todo mundo. Então a gente respondendo pessoa a pessoa. Obviamente a gente não conseguia responder todo mundo porque era um tempo reduzido, né? A gente fazia de 1 a 2 horas cada live, e por dia a gente não conseguia responder todo mundo por conta do tempo mesmo, e eram muitas perguntas. Por ser algo novo, a gente precisava responder. Às vezes era uma coisa que a pessoa já sabia, ela precisava só de uma confirmação. Houve muito apoio para o que a gente estava fazendo. As pessoas viram que estava sendo estava sendo resolvido o problema que elas tinham com publicação, com consulta do Diário Oficial.
Acho que é isso. Todo esse trabalho que a gente teve de modernizar o jornal, de criar essas lives, de fazer esse atendimento, que hoje trouxe um feedback muito importante, que fez com que o jornal o que ele seja hoje, a gente não teria feito sem o suporte que a gente recebeu dos nossos secretários, né? Então, a gente tem 100% de suporte nesse sentido, e isso é muito importante para a gente levar esse projeto para frente. Porque esse projeto traz muito orgulho para a gente do que a gente criou. Então, é muito importante a gente ter recebido esse suporte, porque todo esse processo de transparência que a gente tem pro novo formato do jornal, ele foi incluído no plano de governo aberto, o terceiro plano de governo aberto. Nós estávamos incluídos no terceiro plano de governo aberto. Tudo que a gente tem no nosso site hoje estava no plano, a gente fez as entregas do terceiro plano, foi muito importante a gente conseguir fazer essas entregas. E isso também levou a gente num contato muito direto com a sociedade civil, né, que representa a população. Então, é muito importante a gente conversar com essas pessoas e saber o que a gente quer delas. A gente conversou com os nossos servidores durante essas lives, a gente entendeu o que eles precisavam que a gente fizesse no jornal, e dentro do plano de governo aberto, a gente conversou com a sociedade civil, a gente conversou com os cidadãos. Então, isso foi muito importante para a gente saber quem que está lá na outra ponta, sabe? Para quem que a gente vai levar esse jornal. Então, a gente não está fazendo isso de uma forma unilateral. A gente está indo até onde o jornal vai, até a última ponta que o jornal atinge, perguntando o que essas pessoas querem do jornal e modernizando ele todo dia, baseado no que a gente recebe de feedback. Isso é muito importante. E vocês acabaram de me lembrar, né? Realmente, o Diário ele fez parte do terceiro plano de ação do governo aberto, que inclusive nós estamos indo para o quarto plano de ação. O terceiro, ele envolveu muito sobre aumentar a transparência nas licitações, nos contratos, e a Secretaria de Gestão, ela participou. Sim. E ela cumpriu todas as metas que foram estabelecidas, que é uma vitória, né, para nossa secretaria, é um passo extremamente importante, que mostra o comprometimento, especialmente do arquivo público, com a transparência, sim, com o acesso das pessoas, nas capacitações também. Mas eu senti falta de uma capacitação. Qual? O Agora Sei. Nosso campeão também do Premia Sampa. Sim, o Agora Sei, depois a gente vai trazer a Fernanda para falar sobre ele, né? Que ela é a grande mentora do projeto. Mas a gente tem um spoiler nosso que está vinculado ao Agora Sei, que a gente vai deixar para a última pergunta. Ah, vamos de spoilers então. Vamos de spoiler. A gente está só dando spoiler aqui, mas para a última pergunta a gente tem um vem aí do Diário Oficial, que é muito importante e está vinculado ao Agora Sei. E para quem não tá entendendo como eles sabem, é porque realmente, gente, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa e a gente não poderia encerrar o programa sem perguntar para vocês o que nós podemos esperar de novidades para o Diário Oficial, de novidades vindas sobre esse assunto em Arquipe. Olha, o novo Diário Oficial, como eu falei algumas perguntas atrás, ele tem que seguir todas as novas tecnologias. A partir do momento que a gente se propôs a criar um novo jornal, um jornal que não só que é 100% digital, 100% digital ele já é há alguns anos, mas que ele responda às novas tecnologias, que ele traga acessibilidade, que ele traga transparência, que ele traga responsividade. O nosso jornal, ele entra no ar 00:20 no nosso site, diariooficial.prefeitura.sp.gov.br, e ele entra nos formatos abertos, né? A gente tem o Diário Aberto, que foi uma das nossas entregas no plano de governo aberto, que é trazer o jornal em formatos diferentes, né? HTML, CSV, PDF, e uma das nossas vertentes do jornal é a versão em PDF. A versão em PDF hoje ela entra no ar por volta das 10h30 da manhã, mas o nosso objetivo é que essa versão PDF esteja no ar no mesmo horário que a edição online, 00:20, a gente está trabalhando para isso acontecer, e que essa versão PDF ela seja responsiva. Então, ela não vai ser mais simplesmente um PDF.
né? Para quem não conhece muito bem desses formatos, o PDF é aquele formato fechado, né? Travado, que você não consegue alterar, mas a gente está trabalhando em novos formatos responsivos, formatos de livros digitais, por exemplo, que eles se adaptam à tela de um celular, eles podem se adaptar até à tela de um smartwatch. Então, quando eu falei para você mais cedo que a gente podia ler o jornal no Kindle, a gente fez uns testes e a gente leu um jornal que a gente criou, né, especificamente para isso, para você ler no Kindle, que ele está em formato EPUB, né, que é o formato dos livros do Kindle. Então, esse formato ele não foi feito só para ler em leitores de livros. Então, se você abre isso num celular, o texto ele vai estar formatado para a sua tela. Então, você não vai ter que ler aquele textinho pequenininho, ficar dando zoom. Então, você tem esses formatos responsivos. Então, essa é uma das mudanças que a gente quer trazer para o jornal, né? Trazer o jornal à meia-noite, trazer o jornal em formatos mais responsivos. E a gente quer trazer mais responsividade também nas nossas buscas, né? Busca por fala, a gente quer trazer assistentes no nosso site que possam reconhecer a fala do usuário e buscar, e até trabalhar com inteligências artificiais que possam ler esse jornal para você e trazer o que foi publicado numa linguagem mais simples, porque como eu falei mais cedo, muitas vezes o texto ele está numa linguagem, né, rebuscada, de uma portaria, de um ofício que precisa ser mais formal, e a gente quer trazer inteligências artificiais que possam ler esse jornal e criar chamadas e textos que vão falar diretamente com o usuário. E a gente tem também dois spoilers que a gente pode dar, que a gente já está trabalhando num formato bem avançado, que é a nossa capacitação, mesmo o Lucas falou, a gente vai falar mais sobre isso, é a nossa capacitação sobre o jornal. Quer falar sobre a capacitação que a gente está criando? Que eu falei que é uma vertente do Agora Sei, que a gente vai criar o Agora Sei Publicar, que é uma capacitação sobre o SEI focado em publicadores. Então, no perfil de publicador, a gente vai criar uma capacitação para ensinar e gerenciar melhor quem faz essas publicações. Basicamente, a gente vai treinar, capacitar, acho que capacitar é um termo melhor. A gente vai capacitar quem está mexendo, lidando com os documentos públicos, os documentos não necessariamente públicos, né, mas a gente vai capacitar as pessoas que gerenciam documentos aqui na prefeitura. Então, essas pessoas precisam entender qual a importância daquele documento, por que ela está publicando aquele documento, qual a importância, além dela, da produção, por que é importante publicar, por que é importante as pessoas saberem da existência daquele documento, da função daquele documento. Então, a capacitação que a gente está montando, está elaborando, ela visa exatamente trazer uma estrutura melhor para quem publica, trazer informações, o publicador, que é como a gente chama aqui na prefeitura, ele vai ser treinado, ele vai receber assistência, vai entender, vai receber um material didático para fazer leitura, para entender, como eu acabei de falar, para entender a importância daquele documento, porque que a publicação acaba sendo, parece que é algo simples, um clique diferente, você já muda totalmente o curso daquele material. Às vezes você deixa de clicar ou assinalar alguma informação que é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, quando vai publicar informações que envolvem contratações públicas, que envolvem dinheiro, então uma vírgula faz diferença. Então é importante, no final dessa capacitação, o usuário, o publicador, estar ciente de tudo que ele está fazendo, do que ele está manejando ali, e de fato ser uma pessoa treinada, e essa pessoa vai receber um selo de publicador. Então, voltando lá no início, quando a gente citou sobre como a gente vai fazer para selecionar essas pessoas, que a gente na verdade não seleciona, essas pessoas vão se matricular nessa capacitação,
ao final dessa capacitação ela vai ter um selo, e aí sim, esse selo a gente habilita um perfil, a gente cria um perfil, na verdade esse perfil já está criado, a gente vai habilitar esse perfil para essa pessoa, e aí sim ela consegue publicar. Então o filtro, a triagem de quem publica ou não, vai ser a partir desse curso. Só para complementar a questão fazendo um resuminho, antes da gente entrar no outro ponto aqui que a gente está para falar, que particularmente, eu estou muito ansioso, estou muito empolgado com esse projeto, esse novo projeto que a gente já vai falar. Só um pequeno resumo, é que se a gente está falando sobre modernização de diário oficial, a gente está falando sobre acompanhar, como o Ângelo também já falou, a gente está falando muito sobre acompanhar as tecnologias que existem hoje. Então, a gente, principalmente o Ângelo e eu, a gente acompanhou muito as pessoas tentando publicar. Às vezes tinha um feriado e a pessoa estava para viajar, mas tinha uma publicação para fazer, ela tinha que ficar na casa dela ou no trabalho para fazer aquela publicação e não podia, e tinha que ser ali. E hoje não, a gente permite que essa pessoa publique pelo celular. Eu mesmo já fiz algumas publicações pelo celular, na fase de testes, mas hoje é possível, as pessoas fazem publicação pelo celular. Então, trazendo esse mesmo cenário em que a pessoa tem, por exemplo, tem um compromisso, preciso me deslocar de um ponto A para o ponto B. A gente sabe como a cidade de São Paulo tem o trânsito, às vezes para onde a pessoa precisa ir acaba sendo muito longe. Então, ela ali pelo celular, ela consegue fazer uma publicação, ela consegue editar um documento, consegue assinar um documento. É uma das vantagens que a gente trouxe com essa nova, com a plataforma, né, com a modernização do Diário Oficial, e a gente tenta acompanhar sempre o máximo possível as atualizações de tecnologia, a levar a informação a quem precisa, e principalmente da forma como precisa ser feita. E nós temos 2 objetivos muito claros com esse novo formato, que é uma nova diagramação do jornal, que eu já falei várias vezes hoje durante a nossa conversa, desse formato tabloide, desse formato engessado. A gente tem formatos mais modernos no nosso site, mas o nosso PDF ainda sai em 3 colunas, uma coisa que relembra um pouco o que a gente tinha no tabloide. A gente está trabalhando numa nova diagramação que vai ser bem mais moderna e vai acompanhar esse formato que se adapta em qualquer lugar. E um dos nossos maiores projetos, que o Lucas falou que a gente está animado, é o Diário no Mapa. Porque hoje a gente falou muito de experiência personalizada para o usuário, né? Então a gente falou do nosso site, que o usuário acessa o nosso site, encontra todas as informações. A gente falou do clipping, que leva a publicação para esse usuário. Essa é a experiência personalizada. Mas a gente tem uma experiência ainda mais personalizada, tá? É o VIP do VIP, que é o nosso Diário no Mapa, que ele não só vai levar um clipping do que o usuário quer ver, ele vai levar uma espécie de clipping do que o usuário quer ver que vai acontecer no bairro dele. Então, o Diário no Mapa é literalmente isso. A gente vai criar um mapa da cidade e a gente vai mapear o que é publicado diariamente e encaixar essas publicações no seu bairro ou na sua subprefeitura. Então, se eu quero ver, eu acordo pela manhã e eu quero ver se teve alguma rua fechada no meu trajeto por serviço, ou se vai ter alguma feira, alguma coisa, uma poda de árvore que vai afetar o meu dia a dia, e ele pode entrar nesse portal que a gente está criando ainda, mas é um projeto muito ambicioso, um projeto que a gente vai levar o jornal diretamente para o usuário e mostrar para ele como que isso afeta o dia dele. Lá no começo eu falei que o jornal ele é feito para o cidadão. Ele traz as informações que vão mexer no dia a dia do cidadão. E a gente quer mostrar isso para essas pessoas. A gente quer mostrar que uma rua fechada, um evento, ou uma poda de árvore, ou a inauguração de um hospital, de uma escola, ou até a transferência de funcionários de um lugar para outro, pode afetar o seu dia a dia, e a pessoa vai poder acessar essa informação diretamente num mapa interativo, e você pode receber só o que vai
afetar o seu bairro, e aí a outra pessoa, o Lucas, vai lá e pesquisa o que vai afetar o bairro dele ou o trajeto que ele faz. E é um dos projetos que a gente está mais ansioso, mas por enquanto é um spoiler, vem aí. Quando o projeto estiver no ar, a gente volta aqui para fazer um episódio só dele, porque é algo muito interessante para o jornal e a gente vem falar um pouco dessa continuação do que vem aí para o Diário Oficial. Mas, por enquanto, é modernização. Trazer o jornal para as novas plataformas, para os novos formatos, trabalhar com inteligência artificial de uma forma correta, de uma forma que alimente da forma certa e sempre focado em transparência e, acima de tudo, acessibilidade. As pessoas precisam, uma coisa anda junto com a outra, né? A partir do momento que você oferece acessibilidade para as pessoas consumirem alguma coisa, você está dando transparência para aquilo. Então essas são as duas palavras do novo Diário Oficial, transparência e acessibilidade. Eu confesso que eu fiquei bem ansiosa para esse... Como seria o nome Diário do no mapa? Mapa. Diário no Mapa. Para todo mundo que a gente fala do Diário no Mapa, eles ficam curiosos e é um dos grandes projetos que a gente está desenvolvendo lá dentro de Arquipe. É uma das nossas meninas dos olhos. É um projeto que a gente está dando muita atenção agora. É um projeto que teve, inclusive, o interesse e o aval da nossa secretária Marcela. Ela também já gostou bastante. E a gente está com um sinal verde para levar ele para frente. Só para o nosso ouvinte conseguir visualizar o que seria esse Diário no Mapa, imagina que você... É um serviço de geolocalização, mas imagina que você vai numa página, no caso do Diário Oficial, você quer fazer uma pesquisa, às vezes você não tem interesse específico, você quer apenas ler o Diário Oficial. Então, a pessoa que estiver consultando o diário, esse serviço de geolocalização vai servir para conectar a todas as páginas da prefeitura, todas as decisões, as publicações daquele dia. A pessoa vai ter que filtrar, né, para aquele dia que ela tem interesse. Então, como o Ângelo mesmo falou, naquele dia uma via específica está interditada por algum motivo, ela vai saber na hora. Vai ter algum evento, vai ter virada cultural em tal lugar, então os acessos podem ser alterados. A ideia é que seja um serviço de geolocalização e conexão com todas as informações que tenha na prefeitura por meio do Diário Oficial. Então, de fato, a gente está bem ansioso, a gente está empolgado demais com esse projeto. É apenas um spoiler, a gente vai desenvolver e, como sempre, a gente vai ouvir os usuários, né, para entender quais são as principais dificuldades que eles encontram ao acessar o Diário Oficial ainda, para conseguir sempre melhorar a experiência do cidadão, do servidor, quando o assunto é Diário Oficial. No caso, né, nossos ouvintes, eu tenho certeza que, assim como eu, também querem ver as novidades em breve. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois no nosso episódio que vai ao ar em breve. Então eu agradeço muito a vocês, Ângelo, Lucas, obrigada pela presença. Vocês são muito bem-vindos para virem em outros episódios também. Sintam-se convidados. E vão muito provavelmente voltar aqui para falar quando essas novidades forem implementadas. Obrigado, Fernanda. Eu agradeço o convite, a oportunidade da gente poder vir aqui falar sobre o jornal, falar sobre as mudanças que a gente está trazendo para o jornal, falar sobre como isso é importante para a gestão documental. Todo o trabalho que a gente faz lá no Arquivo Público Municipal é focado em gestão documental e o jornal, ele é o final dessa gestão documental. A partir do momento que você tem os documentos em ordem, a partir do momento que você tem tudo correndo da forma correta, o jornal, esse é o ponto final de todo documento. O final de todo documento é ser publicizado. Então o jornal é muito importante para isso, é muito importante nesse sentido. E eu agradeço por você ter dado essa oportunidade da gente falar um pouco dessas mudanças que a gente fez, do novo jornal, como que a gente está trazendo o jornal para as novas tecnologias. E é muito importante a gente levar para o ouvinte, levar para o pessoal o que eles estão consumindo
obrigado por essa oportunidade, pelo convite. Bom, eu agradeço. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, ouvintes, por nos dar esse espaço para falar com vocês sobre esse tema que a gente tenta levar para o máximo de pessoas possível. Como a gente já falou o episódio inteiro, é de interesse de todo mundo, né, saber as decisões que são feitas no Diário Oficial. E que fiquem e aguardem ansiosos também, porque a gente tem bons projetos. A gente vai ouvir todo mundo, o máximo de pessoas possíveis que estão ligadas à nossa rotina do dia a dia, de produção de documento, publicação. Então, o nosso objetivo é facilitar e levar a informação o mais clara possível, como o nosso lema é sempre a transparência, a acessibilidade. Então, a gente visa levar essas informações que são de interesse público da forma mais clara possível. Então, muito obrigado a todos. Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês, agradeço a todos os nossos ouvintes, servidores, cidadãos. Fica o convite para vocês acessarem o Diário Oficial, conferirem um pouco mais da modernização, das ferramentas que são oferecidas. Se tiverem dúvidas, no site do Arquipe também tem os tutoriais, tá bom? Tutoriais e tem o jornal também. Então, os nossos sites arquipe.prefeitura.sp.gov.br, você encontra todo o histórico do Arquivo Público Municipal, os nossos tutoriais, manuais, um link direto para o Diário Oficial e o nosso site do Diário Oficial, diariooficial.prefeitura.sp.gov.br. Você consegue consumir o jornal em diversas formas e novas formas que a gente vai incluir, porque a gente está de olho nas novas tecnologias e vai levar o jornal cada vez mais fácil e mais próximo do cidadão. Isso aí, pessoal. E esse foi o nosso episódio do SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão. Você assistiu o SEGEScast, podcast da Secretaria Municipal de Gestão.